O regime civil-militar, que durou de 1964 até 1985, é um dos episódios mais marcantes da história do Brasil. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais acontecimentos que levaram a esse regime e suas características. Entretanto, para entender esse marco histórico, é preciso observar algumas movimentações políticas dos anos anteriores que o condicionaram. Juscelino Kubitschek é eleito novo presidente. Conhecido pelo Plano Econômico de 50 anos em 5, seu governo foi marcado pela industrialização e melhora na economia, que proporcionou a construção de Brasília. Entretanto, o planejamento e o progresso acelerado não foram capazes de impedir o aumento da dívida externa e inflação. Jânio Quadros, com o slogan voltado ao combate à corrupção, assume, mas renuncia ao cargo depois de 7 meses de governo, segundo ele, por conta de forças terríveis as quais permanecem em discussão até hoje. Seu vice então assume. João Goulart tinha forte aproximação com os trabalhadores, e através de medidas tidas como de esquerda, principalmente pelas propostas reformistas, foi encarado como forte ameaça comunista pelas elites e alguns setores militares. Na virada da noite, a junta militar toma o governo e dá início ao período de 21 anos da ditadura militar no Brasil. Os ditadores, depois de fecharem o Congresso, se legitimaram e governaram através dos atos institucionais. Castelo Branco foi responsável pela implementação de 4 dos 5 principais, como eleições indiretas para presidente e cassação de mandatos, bipartidarismo, Arena e MDB, eleições indiretas para governadores, sendo os prefeitos nomeados por esses governadores, convocação de constituinte, que significava a revogação da Constituição de 1946. O segundo presidente foi Costa e Silva, que teve o governo marcado por forte oposição, com passeatas de estudantes, como por exemplo a passeata dos 100 mil, e movimentos de guerrilha e artistas, como Tropicália, Caetano Veloso, Os Mutantes, etc. Foi nesse governo que se instituiu o quinto e pior ato, o AI-5, que aumentou o poder do executivo, censurou meios de comunicação, músicas, peças teatrais e filmes. Revogou também o habeas corpus para alguns crimes políticos, decreto que se institucionalizou a violência do Estado com a repressão, tortura e privação da liberdade civil e individual. No governo de Médici, a repressão já havia contido os movimentos estudantis. O governo respondia aos movimentos armados de guerrilha com intensa propaganda política, como o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Nesse contexto, o milagre econômico mascarou a repressão, como o aumento do PIB e enriquecimento da classe média, entrada de capital estrangeiro nas indústrias, etc. Em março de 1974, o presidente Geisel assume. O milagre econômico chegava ao fim, anunciando crises políticas e econômicas. Investiu no crescimento econômico, mas não conseguiu superar a alta inflação e dívida externa. O enfrentamento entre grupos militares e movimentos de guerrilha armado ficam mais acirrados. Tem início o processo de abertura democrática lenta e gradual, fazendo que o AI-5 deixe de vigorar. O último presidente militar foi João Batista Figueiredo, que ficou incumbido de garantir a transição democrática. Aprovou em 1979 a Lei da Anistia, que deveria ser ampla, geral e restrita, e uma nova lei eleitoral que permitiu o pluripartidarismo. Em 1983, mobilizações populares, que ficaram conhecidas como diretas já, se manifestavam pela emenda Dante de Oliveira, que previa o direito de eleições diretas para presidentes. Não foi aprovada. Em 1985, por meio de eleições indiretas, Tancredo Neves é eleito o primeiro presidente civil depois de 21 anos, porém não chega a assumir, morrendo pouco antes da posse. José Sarney, como vice, assume e promete uma nova Constituição e eleições diretas. Esse foi um período caracterizado pela falta de democracia e violência de Estado. A anistia possibilitou que os presos políticos fossem perdoados, mas também silenciou os crimes cometidos pelo governo durante essas décadas. Chegava assim ao fim 21 anos de ditadura militar no Brasil. Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Pertinho! Pertinho! Pertinho!